Atenção Brasil GC. A pergunta é a seguinte: 2026 pode ser o pior ano da história do Goiás? 2026 pode ser o pior ano da história do Goiás? E aí, gente, é um tema forte, é um tema polêmico, mas é um tema que, digamos, tem subsídios para isso. Essa pergunta ela não é de graça, né? O Goiás, comecemos aqui pelo nível financeiro, a situação financeira do Goiás no final da gestão do ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro, ex-presidente executivo e que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo. Quando o Paulo Rogério deixa a presidência do Goiás, ele deixa o time com superávit, né, um lucro de 124.434.274 reais. Grande parte deste valor se deve à questão da Liga. O Goiás pegou uma antecipação da Liga e ele não recomprou os 10%, ele ficou com os 20%. Então o Goiás ele teve aí 124 milhões, quase 125 milhões, né? Uma parte também da boa gestão financeira do ex-presidente executivo, o Paulo Rogério Pinheiro. Olhem só os gastos com o futebol só dos últimos 3 meses do Goiás. Olha só o que o Goiás gastou no futebol nos últimos 3 meses. Isso daí é segundo o balancete, tá? São dados oficiais do Goiás, o balancete da transparência. Em julho desse ano, o Goiás gastou R$ 8.448.092, quase 9 milhões. Em agosto caiu um pouquinho o gasto, né? Com R$ 8.019.000. E no mês de setembro o Goiás gastou um pouco menos, R$ 7.625.629. O Goiás, ano passado, já havia gastado boa parte da receita deixada nos cofres pelo ex-presidente Paulo Rogério Pinheiro. E nessa temporada vai gastar uma outra parte considerável. E no ano que vem, meus amigos, se o Goiás não subir para a Série A, o Goiás ele vai ter uma receita muito menor, porque não terá boa parte do dinheiro da Liga. Ele vai ter o dinheiro da televisão, que é pago pela ESPN, quase 9 milhões de reais. Vai ter o dinheiro do Campeonato Goiano, que não dá nem 1,5 milhão, né? Pelo televisionamento, acordo feito lá com a gestão estadual. Terá os patrocínios que ele tem anualmente, terá o dinheiro do sócio, joga aí uns 40, 45 milhões. Seria a menor arrecadação da história do Goiás em quase 100 anos. A menor arrecadação da história. E com componentes. Por exemplo, o Atlético ele vive com 40 milhões com tranquilidade, ainda monta time bom. Por quê? Digamos que a estrutura, o gasto fixo do Atlético é muito menor. O Vila do mesmo jeito. O Vila tem apenas um CT. O Atlético tem um CT e tem um estádio. O Goiás tem 3 CTs, tem uma base gigantesca, tem muitos funcionários, tem um estádio, tem toda uma estrutura. Enfim, diante desses dados apresentados, meus amigos do Brasil, a pergunta que eu começo fazendo para você, comandante Nivaldo Carvalho. Se o Goiás não chegar à Série A, e a tendência nesse momento é que fique na Série B. Tendência, a gente ainda acredita, mas a tendência tática, técnica, matemática é que o Goiás permaneça onde está na Série B. Se o Goiás não alcançar o acesso daqui até o final da segundona, 2026, pode ser o pior ano da história do Goiás em todos os tempos, comandante? Pode, né? Então a gente está fazendo aqui um exercício de futurologia. O ex-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Vanderlan Alcântara, ele falava em entrevista que se o Goiás não subisse, vocês se lembram disso, ele falou isso umas 2 ou 3 vezes, ele passaria muitas dificuldades no ano que vem. Dentro desses dados aí, que você apresentou, de custo Goiás, para você ter ideia, o Goiás custa 1.600.000 só para ele abrir as portas no dia a dia, certo? Não conta futebol. 1,6 milhão. Isso significa mais de 18 milhões por ano só de custo fixo. Porque esse custo aí que você apresentou, isso aí é custo futebol, certo? Isso aí não é... Futebol profissional, não tá nem a base. Isso aí não é... Não estão agregados os demais custos. E aí você falou da ESPN. A ESPN paga esse valor, mas é valor bruto. Você tem que considerar isso também, porque tem o imposto. E isso aí cai para 7,5. Quer dizer, 1,5 milhão a menos. O Goiás, ele está aí, isso aí eu tenho essa informação, ele está negociando um patrocinador master com 2 condições. Uma é se ele subir, a outra é se ele não subir. E a diferença, cara, de uma situação para outra é abismal.
É diferença, sim, do triplo, para você ter ideia. Quer dizer, só a título de exemplo, não é esse o valor, só para o torcedor ter ideia do que significa isso. É assim, ó, se o Goiás subir, são 30 milhões. Se não subir, 10. Quer dizer, você deixa de ter uma receita aí de 20 milhões, é dinheiro pra cacete. E outra coisa, o Goiás ele não é acostumado a isso. É igual aquele cara rico que fica pobre. Ele não é acostumado a andar de ônibus, ele não é acostumado a andar a pé. Então ele vai ter dificuldades. Aí o Goiás ele vai ter que... Aí o Guidão vai ter que... Quando que termina o mandato dele, nem você sabe? É no ano que vem. Eu não sei o mês, ou mas seja, é no ano que vem. Ele pega o ano que vem também. Então, ano que vem ele dá adeus. Pois é, então o Guidão aí, os seus pares, os seus colegas lá, os 4, eles vão ter que se virar nisso aí, porque vai ser, se o Goiás não subir, vai ser extremamente difícil, porque é mais ou menos você colocar Goiânia dentro de Aparecida de Goiânia. Vai ter que fazer muitos cortes, porque a realidade do Goiás 2026, ela se apresenta brutal. Muito brutal. 12h21, meus amigos, debate das feras, oferecimento na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, tudo que você precisa em marcenaria. Doutor Baterias, a bateria pifou? Chame o doutor. 6231428070, Doutor Baterias. Autopeças Brasil, entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Visite a gente na Avenida Dom Serafim Gomes, 267, bairro Santo Hilário, 629-9189-3952. E é claro, sempre importante falar da Pasta Rosa, a principal, a maior, a melhor dedetizadora de Goiás. 3091-5050, não tem praga que aguenta, com a Pasta Rosa Serviços. Quase 300 likes, família. Meninos e meninos, deixa o like agora aqui no canal do YouTube. Matheus, essa é a situação que se apresenta, cara. Um custo muito alto, o Goiás ano passado gastou pra cacete, não subiu. Esse ano tem gastado também muito. Eu me lembro aqui que eu levantei tema no Campeonato Goiano, que o Goiás já gastava 7, 8 milhões com futebol no Goianão. Você sabe quanto que foi a multa rescisória do Mancini? O Mancini, ele recebia mais ou menos 400 mil, né? A multa rescisória foi 1.200.000. 1 milhão e 600. Foi 1 milhão e 600? É, claro. Aí você vai puxando as coisas, aí você vai entendendo, compreendendo. O Ventura, né, também teve multa. Por que ele não foi pro Vitória? Porque ele tinha que pagar essa multa aí. É. Não foi porque ele gostava do Goiás. Não quero nem ouvir. É claro. Teve a multa do Ventura também. Teve a multa do Ventura. A multa contrato do Tite, contrato do Rato. A multa do Ventura, ela não foi muito alta, me parece que foram 3 meses de salário, uma coisa assim, e o salário do Ventura não era equivalente ao do Mancini, não. Mas teve multa, certo? Era algo entre 600 e 800 mil. A multa, né? É. Pois é, Matheus, esse cenário que está se desenvolvendo aí, ele pode fazer do Goiás em 2026 um time muito mais fraco tecnicamente? Porque como que você monta um time forte tendo 40 milhões aí de faturamento no ano inteiro? E não são 40 milhões pro futebol, 40 milhões para que você azeite a máquina, para que você pague funcionário, para que você mantenha o gramado do estado da Serrinha, para que você pague luz, pague água, né? 40 milhões para toda a estrutura do Goiás. Como que você projeta o 2026 Esmeraldino, caso o Goiás não chegue a Série A do Campeonato Brasileiro, Matheus? A luz hoje o Goiás não paga, certo? Porque a empresa do Guidão, ela... tem uma parceria. Mas eu falo assim... Por sorte, né? Porque era mais de 300 mil reais por mês. Eu tô falando assim, de uma forma bem direta. É o custo, né? O custo Goiás. É o custo fixo. O custo fixo do Goiás é altíssimo. O que você projeta aí para esse 2026, caso o Goiás fique sem a vaga para a Série A, Matheus? Se o Goiás continuar na Série B, o trabalho ele terá que ser dobrado, né? E aí isso entra em absolutamente todas as áreas. Na situação do futebol, de contratação, o trabalho ele terá que ser dobrado no quesito ser assertivo. Se a gente for analisar o elenco do Goiás este ano, é muito mais currículo do que futebol, né? O próprio Wellington Rato mesmo veio como uma grande estrela e não fez nenhum grande jogo. Ele não teve nenhuma partida brilhante em que ele foi a fera do jogo, em que ele arrebentou. Então, foi currículo. Com o salário do Wellington Rato, poderia trazer 3 jogadores com valores mais baixos. O próprio meio-campista, eu esqueci o nome dele, o Benítez. O que joga pela lateral agora? O Brian. Que veio do CSA. O Brian, o custo dele é muito menor do que o Wellington Rato, e dentro de campo
ele dá muito mais resultado que o Wellington Rato. Então é dentro dessa expectativa que eu imagino o Goiás, caso ele não suba para a Série A. Menos status, menos currículo e mais futebol, mais trabalho, mais barriga cheia, mais vontade de vencer. E aí você pode me perguntar, tá, mas e o custo geral do Goiás? Cara, o Goiás, ele tem uma pessoa que é fantástica lá no marketing, que chama Jéssica. É só dar liberdade para ela vender. É só abaixar o custo da camisa do Goiás. A camisa do Goiás é caríssima e não vende. Aí, seja na gestão de quem for do marketing, o Goiás ele sempre se deu ao luxo de ter poucos patrocinadores. Mas por quê? O bolsinho tava cheio, a barriguinha tava cheia. Só para te ajudar aqui, Matheus, desculpe a interrupção, eu peguei aqui os 3 últimos meses. Você sabe o quanto que o Goiás gasta, o valor que o Goiás gasta só com despesas administrativas e gerais? Mensal. R$ 2.647.025. 2 milhões é a média por mês. 2 milhões vezes 12 dá 24. Então, custo Goiás, despesa administrativa. Não estou colocando outras despesas aqui. Por exemplo, tem uma despesa aqui que é interessante também. Estou pegando aqui os dados do Goiás, tá? O Goiás, ele gasta com despesas tributárias R$ 748 mil por mês, né, a despesa tributária. Com serviços terceirizados, ele gasta R$ 1.908.000 com serviços terceirizados. Então, só de despesa aqui... Que é isso? É terceirizado. Você pega, por exemplo, uma empresa de limpeza, segurança, portaria. Mas por mês? É, por mês. Tá aqui no balancete do Goiás. Eu tô pegando o balancete do mês passado aqui, ó. Outras receitas e despesas. Pelo amor de Deus, véi. Deu 51.161. Então, de despesas gerais aqui, o Goiás teve 8.668.335 só no mês passado. Mês de setembro, né? Mês de setembro que teve o seu balancete divulgado no mês de outubro. Aí então você pega... Considerando o futebol, né? Não, futebol é a parte. Futebol é a parte, é outra despesa do futebol profissional. Então, assim, só de despesa para manutenção do grupo, do time, da instituição Goiás, joga uns 3 milhões, dá 36 milhões por ano. É muita coisa, é igual eu tô te falando, Thiago. É muita coisa. É igual eu tô te falando. É todo mundo trabalhar dobrado. Para quem ficar no ano que vem, caso o Goiás fique na Série B, é todo mundo trabalhar dobrado. Não tem nada perdido, não tem falência. Não tem isso. É trabalhar mais, é colocar o valor da camisa do Goiás em um preço justo para a competição, né? O preço do Goiás em uma Série A, beleza, pode ser um preço mais alto. Mas a Série B tem que ser o valor de Série B. Muita gente correndo da camisa do Vila por muitos anos, mas foi o que sustentou. Teve um ano em que o Atlético não tinha dinheiro nenhum. O Atlético vendeu vários patrocinadores. Era lotado de patrocinador. Era igual o Brasiliense. Era igual o Brasiliense, era igual o Operário. O Operário que tem muito era igual o Mirassol. Você não tem dinheiro, meu chefe? Abaixa o valor e venda mais. A Jéssica vai vender. Eu tenho certeza que a Jéssica vende. É só abaixar o valor para um valor justo. Não ter o salto do rico, né? Eu sou rico demais, sou elitista, eu não vou ficar estampando a minha camisa que vai ficar horrorosa. Meu chefe, você tem que pagar as contas. E para isso, você vai ter que fazer esse tipo de modificação. Então é todo mundo trabalhar mais. Seja na área de vendas, seja na área do departamento de futebol, trazer jogadores mais baratos, mas que estejam querendo crescer. O Goiás é uma vitrine gigantesca. Todo mundo quer jogar no Goiás, os barriga vazia, todo mundo quer jogar no Goiás. A gente tem que se recordar que o Goiás, na década de 90, era o clube que trazia jogador que ninguém conhecia e arrebentava. Dil, Josué, Araújo. Então, esse tipo de fortalecimento tem que ter. Não tem que ser os barrigas cheios igual o Wellington Rato, que não joga nada. O Benítez, que não joga nada. Entende? Então não tem nada perdido. É uma reestruturação que o clube vai ter que fazer. Isso é fato. Mas, cara, eu já convivi em clube, eu convivi na época do Vila Nova, que a gente tinha que fazer vaquinha lá no conselho pra pagar City Pass pro funcionário. Cada um dava 2 contos pro funcionário ir trabalhar. Então, assim, é trabalhar, é não ter vergonha, a camisa do Goiás aí tá muito estampada, e vida que segue, é uma reestruturação. Aí subiu pra Série A, aí volta a ser o clube elitista, com poucos patrocínios, com cotas altas. Mas pra mim, independente da divisão do Goiás, não tem nada perdido. Mas se ficar na Série B, o povo vai ter que trabalhar. 12h29 agora, debate das feras, oferecimento Super Frango. Frango é Super Frango. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. E Like Imóveis, você tá cansado de pagar aluguel todo mês? Gente, entre em contato com o timaço de vendas da Like Imóveis pelo 62983238200. Venha para Like Imóveis, realizando sonhos 62983238200.
8200. Mensagem aqui do João Afonso Gomes. Vai deixando o teu like, gente. Você de casa, a gente não bateu a meta ainda não. Meninos da base do Goiás. Tá falando aqui que a base gera uma receita muito grande. A escolinha. Fala das entradas também, Thiago. Ô, João Afonso, qual time brasileiro mantém estrutura com escolinha? Me ajuda, meu amigo. O dinheiro da escolinha não tampa nem um buraco do dentro do Goiás. E o que a gente tá analisando aqui é que as entradas hoje são altas por conta de cota de televisão, não, por conta da Liga. Basicamente por conta do dinheiro da Liga. O dinheiro da Liga já foi pro sal. Talvez sobre um pouquinho. A situação é a seguinte, Nivaldinho. Não sobra mais, porque... Acho que sobra uns 20 milhões ainda. Sobra para receber lá na frente, né? Porque não tem esse dinheiro, agora não tem não. Você acha que não tem mais no caixa? Não tem não. Agora não tem. O Goiás vai fazer uma reunião, dia 11, se não me engano, para algumas deliberações, e a discussão sobre a questão financeira, ela está em pauta nessa reunião. Ela foi convocada pelo Haroldo Guidão e vai acontecer essa reunião. Então, eu acho que aquele dinheiro que o Paulo Rogério deixou, você se lembra, Thiago, que tinha 90 milhões em caixa, o total parece que era 123, né? Tá na lista aí, coloca aí pra gente, por gentileza, o que fechou a gestão do Paulo Rogério, Giovana. Aquela primeira cartela que a gente soltou. 124.434.274. Perfeito. Desse dinheiro aí, 90 milhões estavam em caixa, certo? Sim. 34 milhões era recebível, assim, pro ano seguinte. Era curto prazo. A curto prazo. Ou seja, era dinheiro que você podia fazer compromisso com ele, como realmente entrou. Ou seja, esses 134 milhões aí, eles foram torrados no ano passado, 2024, né? Que isso aí é referente a 2023, final de 2023. Essa grana foi torrada em 24 e nesse ano. Tem uma mensagem aqui, a gente faz a pergunta do nosso amigo ouvinte, o nome das maiores marcas goianas. Novos Peugeot 208 e 2008 agora em versões híbridas, na Vez Aparecida. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Quer unhas, a qualidade que suas unhas merecem. Auto Clube Proteção Veicular, há mais de 14 anos cuidando do que te move. Sua proteção, nossa missão. E a Acetona Cruzeiro, produzida em Goiás há mais de 6 décadas. Cadê a mensagem aqui? Era sobre a Jéssica. Cadê a mensagem? Mostre pra mim. Curitiba, né? Aqui, ó, o Luiz Cunha. Matheus, a Jéssica tá indo pro Curitiba, recebeu proposta. Ela recebeu proposta porque ela é extremamente competente. Muito boa. Cubra a proposta. Só cobrir. Profissional. É muito simples você negociar com a pessoa. É só nominar ela lá dentro. A Jéssica é uma pessoa que eu conversei com ela 1 ou 2 vezes com questão de sorteio de ingresso. Eu não tenho intimidade nenhuma com ela, mas eu sei que tem gente lá dentro que tá minando ela. Ela é muito boa profissional. Tem gente lá dentro que tá minando ela. Deixa a menina trabalhar, deixa ela trabalhar em paz, deixa ela trazer dinheiro pro clube. O Goiás precisa de dinheiro, o Goiás não precisa de fogueteiro pra fazer aquele espetáculo quando os jogadores estão entrando. É trabalhar, é vender, é levar recursos para o clube. É disso que o Goiás precisa. Se a Jéssica tiver a proposta do Curitiba, ela vai, porque o dono da SAF do Curitiba, você sabe quem é? Roberto Justus. É o cara do marketing. E tem um detalhe que é o seguinte, gente. Tem profissional que se ele ganhar R$200, ele é caríssimo pela produção que ele dá. Não, tem profissional que se ele comer lá dentro, ele é caro. Não, se ele tomar uma água, um copo d'água aqui, ó. Tomar um copo d'água, ele é caro pra empresa. Agora a Jéssica, meu amigo, é uma menina que merece ganhar, assim, muito dinheiro. Ela é muito boa de serviço. Porque ela é muito boa de serviço. E ela competentíssima. Não tá ali no Goiás, não é pelo fator financeiro não, viu? Não, ela gosta do Goiás, ela é apaixonada. Ela é claro goiana, que tem parte financeira. Ela é família filha dela daqui, é? Ela é sobrinha do Sérgio Rassi. A família dela é daqui. Viver, não, Daquele Edson Araújo, que foi diretor comercial há muito tempo da Prime Tech, foi diretor de marketing do Goiás também, ela é filha dele. Tá. Ela é sobrinha da dona Kátia Rassi, que é casada com o doutor Sérgio Rassi, ex-presidente do Goiás. Eu nunca conversei com a Jéssica pessoalmente. Eu conversei com ela 2 vezes. Primeiro foi porque eu pedi desculpa para ela, porque eu cometi uma injustiça com ela. Até esqueci qual foi o assunto, mas ela deve se lembrar, porque quando a pessoa é ofendida, ela se lembra. Eu esqueci, mas eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, perdão, quando eu ofendo alguém. Esqueci o que foi. E a outra foi um dia que eu pedi uma camisa para ela. Um rapaz pediu uma camisa do Goiás e tal. E eu falei, tem como você atender? É um rapaz muito gente boa lá do Senador Canedo. Ela prontamente me atendeu. E ela é uma pessoa extremamente criativa.
ela é do marketing, porque às vezes coloca gente no marketing, gente que não é do marketing, pessoa que não tem expertise para função. Ela tem completamente essa capacidade. Agora, volto a frisar, se ela tiver proposta do Curitiba, meu amigo, dificilmente ela vai ficar aqui, porque ela vai trabalhar lá em Curitiba, no Curitiba, com o Roberto Justus, que é um dos maiores publicitários do Brasil. Sem dúvida alguma, né? Só pra gente matar esse assunto aqui, vocês até citaram que o futebol ano que vem você vai precisar de o quê? Criatividade. E é uma informação que a gente trouxe aqui no debate da Série, dia 10 de outubro, ela será confirmada a qualquer momento. O novo diretor de futebol do Goiás será esse rapaz aí, ó. Michel Alves, ex-goleiro do Vila, e que faz um trabalho espetacular à frente do futebol do Grêmio Novo Horizontino há 3 anos. O trabalho que ele faz no Novo Horizontino é espetacular. De captação de jogadores, de montagem de elenco, de gestão de grupo. Olha os dados aí do Michel Alves pra gente, Giovana, põe na tela do canal do YouTube o que ele fez. Como jogador de futebol, passou por várias equipes, né? Inclusive pelo Vila Nova, jogou no Vila Nova aqui em 2 passagens, passou em 2005, campeão goiano, depois em 2011. E como diretor de futebol, ele já está há 3 anos à frente do futebol da equipe paulista, lá do Grêmio Novo Horizontino. Vai ter autonomia? Esse é o ponto, né? Esse é o grande ponto, essa é a grande pergunta. Danilo, 1 minutinho pra você, pra gente fechar aqui o tema. Como jogador, ele jogou pelo Vila Nova, foi campeão goiano em 2005, pelo Inter, campeão gaúcho, campeão da Copa Suruga, e pelo Botafogo da Paraíba, campeão paraibano. O Michel Alves é o cara para comandar o Goiás em uma Série A e também uma Série B com muito menos dinheiro, como é o cenário que a gente está desenvolvendo para 2026? Tomara que seja, né, Thiago? Tomara que o Goiás não continue batendo... Mas não, eu penso que o problema não é nem os diretores que passaram aqui, sabe? Se Arley, Túlio, o próprio Andrino, eu creio que o problema é mais ali dentro próprio mesmo. Então, o Michel Alves pode ser competente da forma que for, que se o problema não for solucionado ali dentro, ele vai ficar aparecendo aí sempre... as culpas para quem não tem culpa, digamos assim. Precisa ter autonomia. O problema do Goiás, eu já falei aqui, que é estrutural, não estrutura física de CT, de sem treinamento. É a estrutura que tá ali dentro. Então, assim, na hora que tem que ter uma voz de comando, não tem, delega. E na hora que delega, não deixa ter autonomia. Então, se não estruturar e ter uma forma clara de trabalho e dar autonomia para esse profissional, vai passar Michéis, vai passar Andrinos, vai passar outros mais e não vai adiantar. Em relação à receita, Thiago, só fazendo um comparativo com o que o Goiás gastou em 2023, em relação no ano que ele desce de divisão ao que ele gastou agora, para você fazer um comparativo, em julho de 23 ele gastou 7 milhões e 800 e nesse ano, julho, ele gastou 8 milhões e 400, mais 600 mil a mais. Agosto desse ano ele gastou 8 milhões e naquele ano ele gastou 9 milhões. Para você fazer um comparativo também com setembro desse ano, ele gastou 7 milhões e naquele ano que ele desce divisão, 6 milhões. Ou seja, o Goiás está gastando mais em 2025, comparativo com 23, que é o ano do descenso, e também com 24, que foi o ano do ano passado que ele permaneceu. O que pode dar uma respirada aí, digamos assim, pro Goiás, é caso o Palmeiras exerça a opção de 50% de compra do Larson, que tá lá, é um menino que tá se destacando, parece que o Palmeiras vai exercer, e pode ser um alívio aí, digamos assim, para as finanças do Goiás, caso o Palmeiras exerça essa compra, né?